Paz. Hoje o nosso tema é o encontro com a mulher samaritana. Está em João 4, 1 a 4. Jesus disse: Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A água se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O Evangelho de João começa, deu uma tremida, né? O Evangelho de João começa com o primeiro versículo dizendo que no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Preste atenção. João começa falando que o verbo era Deus, a palavra era Deus. Se a gente vai para o versículo 14, ele diz o seguinte: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o verbo, a palavra se fez carne, a palavra que era Deus, Deus se fez carne e habitou entre nós e se tornou humano. E a humanidade dele era tão forte que nós vamos ver essa humanidade quando ele cansado de caminhar até Samaria, no sol do meio-dia, suado, com calor, com sede, ele se senta à beira de um poço e diz para os seus discípulos: vão até a cidade comprar comida para nós. Estamos todos famintos. Eu fico aqui descansando um pouco. A mulher se aproxima e ele pede água, porque ele estava com sede, sedento. Então nós temos o diálogo dele com a mulher samaritana. Há três coisas que essa mulher deixa de fazer, né? Há toda uma desqualificação tripla dessa mulher. Mas antes disso, outra característica de Jesus, que a história destaca aqui, é a sua atitude com a tradição. Jesus era radical com a Escritura, não abrindo mão de nada que tinha na Escritura, porém, ele não aceitava a tradição. Ele era conservador em relação à Escritura, crendo que era a palavra de Deus, mas ele era radical em relação à tradição, sabendo que ela consistia em palavras humanas e que a gente não devia obedecer só porque os nossos pais fizeram daquele jeito, nós tínhamos que fazer também. Não. Jesus, ao mesmo tempo que era conservador com a Escritura, ele era radical em relação a não aceitar a tradição. E a mulher samaritana possuía uma desqualificação social tripla. Primeiro, ela era uma mulher. E homens não conversavam com a mulher em público. Tinha isso. Segundo, ela era samaritana. E judeus não conversavam com samaritanos. Terceiro, ela tinha tido 5 maridos. E o homem que morava com ela não era seu marido. Então, ela era uma pecadora. E Jesus, como rabino, não deveria conversar com pecadores. Jesus, assim, por 3 vezes rompeu o que não era aceitável pela cultura. Rompeu deliberadamente as convenções sociais de seu tempo. Ele estava inteiramente livre da discriminação de gênero, do preconceito étnico, do pedantismo social, moral. Ele amava e respeitava todas as pessoas e não se esquivava de ninguém. Gente,
Que difícil, não? Sendo assim, Jesus era conservador com as Escrituras e radical em relação à cultura ao mesmo tempo. A mim me parece que precisamos de uma nova geração de conservadores radicais. Você não acha? Será que nós somos conservadores radicais? Nós somos conservadores em relação à palavra e somos radicais em relação à cultura, à tradição. Entendemos que a tradição é coisa humana. Eu tenho umas amigas que acreditam que não, que a gente tem que juntar Cristo e a tradição. São amigas católicas que pensam que isso está certo. Mas aqui nesse contexto, Jesus mostra que ele fugiu totalmente da tradição. Ele só abraçou a palavra, a Escritura. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos para que o Senhor trabalhe em nós, Senhor, nos fazendo ser pessoas melhores, os cristãos que não olhem a tradição, que não se prendam em costumes humanos, mas que queiramos obedecer os mandamentos Seus. Cumpre em nós, Senhor, o Seu querer. Dá-nos, Senhor, condições de enxergar aquilo que é sagrado, aquilo que é Seu, e separarmos daquilo que é humano. Obrigado, Senhor, pelo Seu exemplo. Obrigado por Sua humanidade enquanto esteve aqui. Trabalhe em nós, Senhor, com Teu Espírito, para que nós possamos crescer em conhecimento e graça diante de Ti e dos homens. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.